Olá a todos, a paz do Senhor. Gostaria de agradecer a todos aqueles que têm visualizado, compartilhado os vídeos, né, que eu tenho postado. Muito obrigada, que Deus abençoe e que a palavra do Senhor possa ser levada, né, no máximo de vidas possíveis, né, porque o Senhor, a palavra do Senhor alcance as vidas, em nome de Jesus. Vamos orar para começar aqui a ministração. Querido Deus, amado Pai, eu louvo o teu nome, Senhor, por conta da tua bondade, Senhor. É por causa de ti, Senhor, que não somos consumidos, ó Deus. É por causa da tua misericórdia. Nos ensina, Senhor, a usar as palavras de maneira, Senhor, que possamos alcançar os corações entristecidos, amargurados, Senhor, oprimidos. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, a ministrar a tua palavra, Pai, a todas as vidas, ó Pai, de maneira, Senhor, que elas entendam aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós, a salvação, a libertação, a cura. Em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre a palavra, né? O uso da palavra. Até eu coloquei o título como Não use as palavras para matar. Muitas vezes nós falamos coisas que entristecem as pessoas. Nós pecamos muito por conta da nossa forma de falar e tratar o outro. E o livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 19, diz assim: O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Na versão King James diz assim, ó, é muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada, e as discussões são como grandes portas trancadas de um castelo. Olha que coisa tremenda. Então, muitas vezes nós usamos a palavra de uma maneira tão cruel que isso acaba prejudicando o nosso próximo. Então, muitas vezes as nossas palavras, elas podem servir como uma arma, como uma espada, não como a palavra de Deus, que é uma espada, né, de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração, como diz lá no livro de Hebreus. Não essa palavra de Deus, uma palavra que discerne bem tudo, né? Que entra no coração. Não, mas uma palavra de morte, uma palavra que vai causar um dano que às vezes pode ser até irreversível, se você não buscar logo se arrepender, e uma reconciliação. No livro de Tiago, no capítulo 3, eu vou estar lendo alguns versículos que dizem assim, Tiago, capítulo 3, diz assim, no versículo 2: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Olha que interessante. É, a gente sabe que um navio ele pode ser de grande porte, mas às vezes um pequeno leme, né, na mão ali do condutor, faz com que ele tenha controle sobre aquele navio. A mesma coisa o cavalo, tem o freio, então com aquele animal tão grande, ele, com aquele pequeno freio, o condutor, o cavaleiro, ele consegue governar aquele animal. Mas a nossa língua, que é um pequeno órgão, se você conseguir controlar a sua língua, você vai ter controle sobre muitas outras áreas da sua vida. Então, nós devemos ter muito cuidado com a nossa língua. A Bíblia também diz que a nossa língua, ela pode incendiar uma floresta. Ela pode causar danos, né? Quando a gente fala de um incêndio florestal, é algo muito complicado de ser apagado aquele incêndio e do fogo ser controlado. Então, uma vez que você usou sua língua para disseminar algo que não é do agrado de Deus, isso para você reverter essa situação é muito difícil. Nós precisamos entender a palavra do Senhor e verificar
que a Bíblia, ela nos adverte sobre isso, sobre o cuidado com a nossa língua. Então, muitas vezes as pessoas pensam que um homicídio é só quando a pessoa comete um crime, né? Usa uma arma de fogo, uma arma branca. Não. Muitas vezes nós assassinamos uma pessoa quando usamos palavras perversas, palavras malignas. Então, nós temos que ter controle sobre isso, pedir ao Espírito Santo que nos controle. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então, essa língua, olha só o que ela faz, uma pequena língua, um pequeno membro, ela pode incendiar um grande bosque, uma grande floresta. Então, nós devemos ter cuidado com o que falamos, como agimos. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Então, nós devemos nos preocupar com isso, com a forma com que nós falamos, tratamos as pessoas. Em outro vídeo, eu falava que a única coisa que deixava Jesus indignado, né, e irado, foi com relação ao pecado, à iniquidade. E isso é um fato. Então, nós devemos tomar muito cuidado com o que nós falamos, porque a iniquidade, ela também ela se manifesta em nós através daquilo que nós, da forma com que nós expressamos em relação ao outro. Ainda que em Tiago, capítulo 3, lá no versículo 8 diz assim, ó, mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. A nossa língua, quando nós a utilizamos para o mal, porque a língua é uma bênção. Quando você usa os seus lábios para proferir palavras de bênção, de vitória, é uma maravilha. A língua também é bênção, mas ela pode se tornar algo venenoso, ela pode destilar veneno e matar as pessoas, outras pessoas. Então, a única forma de nós controlarmos a nossa língua, porque o ser humano, sem o Espírito Santo, ele não vai ter controle sobre isso. Nós não teremos controle sobre isso. A única forma de a gente conseguir um controle sobre a nossa língua, sobre aquilo que falamos, é assim pedindo a sabedoria do alto, pedindo ao Espírito Santo que tenha misericórdia de nós, que nos ensine a falar aquilo que agrada ao Senhor, agirmos conforme a vontade de Deus e falarmos aquilo que realmente vai trazer algum fruto, vai produzir algum fruto. Glória a Deus, né? No versículo 9 diz assim: com ela bendizemos a Deus, Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, a nossa língua ela pode ser bênção quando bendizemos ao nosso Deus, quando louvamos ao Senhor, quando abençoamos a vida do nosso irmão, quando oramos, quando ensinamos ao nosso irmão a palavra do Senhor, quando o admoestamos com amor, quando vemos que ele está fazendo alguma coisa errada, algo que não condiga com a palavra do Senhor. Mas, ao mesmo tempo que a nossa língua pode ser usada para tantos benefícios, ela também pode amaldiçoar os homens que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. No versículo 10 diz: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então, Tiago aqui está falando, não é conveniente. Quem tem Cristo, quem tem Jesus, quem tem Deus no coração, quem acredita no Senhor, quem busca a regeneração, uma transformação constante, né? Quem busca ser uma nova criatura em Cristo, que diz as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, nós precisamos rever a forma com que tratamos aqueles que estão à nossa volta. A gente não pode deixar que a ira permaneça em nós. Deixa a ira passar. Deixa a ira passar. Não, não fale palavras com nervosismo. Tem alguns versículos da Bíblia que falam sobre isso. No livro de Tiago 1:19 diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, se você procurar seguir essas orientações aqui que Tiago, né, nos deu, olha, nós devemos o quê? Estar prontos para ouvir,
mas sermos tardios para falar e mais tardios ainda para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Toda vez que nós nos expressamos, e às vezes a gente tenta estar num debate, alguma situação familiar, ou no trabalho, e aí você tenta se justificar, se explicar, piora tudo. Então, a melhor forma de nós lidarmos com aquilo que falamos, com essas situações cotidianas, né? Aquilo que acontece no dia a dia, é você parar, ouvir, não dizer absolutamente nada, usar o silêncio, né? Permanecer em silêncio, mas não em silêncio com o Deus Todo-Poderoso, mas buscar a Deus em oração. Se silencia diante daqueles daquela situação que está ali, manifesta ali diante de você, com relação ao teu próximo, mas não deixe de buscar o Senhor. Como diz na palavra, entra lá no teu aposento, que o teu Deus em secreto, ele vai estar te vendo ali. Ele vai estar vendo você, vai estar ouvindo aquilo que você tem a dizer. E o Senhor vai te dar a maneira correta de você lidar com o outro. E muitas vezes você nem vai precisar falar absolutamente nada, porque a oração, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, às vezes, nós tentamos nos justificar por nós mesmos, mas isso acaba vindo a nos prejudicar mais. Então, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se você quer que a justiça de Deus se manifeste, não retruque o seu próximo, não debata com ele. Muitas vezes a melhor estratégia é a gente recuar numa situação. Tem gente que fala assim: eu não levo desaforo para casa. Queridos, nós precisamos muitas vezes levar desaforo para casa. E aí, em casa, a gente fala lá com o nosso Deus em secreto e ele certamente vai dar aquilo que nós precisamos para resolver aquela situação. Glória a Deus. Mateus 5:22 diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Eu não quero o fogo do inferno para minha vida, e nem para a vida do meu próximo, porque nós temos que nos mostrar sempre com uma prudência, porque nem sempre o outro vai ter essa prudência. Então a gente tem que buscar essa prudência. Do mesmo jeito que a Bíblia diz assim, buscar santificação, a gente tem que buscar essa santificação também. É você procurar ser prudente, ser vigilante, estar mais atento àquilo que está na sua volta, porque o inimigo, nosso adversário, ele está ao derredor. Então, a primeira oportunidade que ele tiver de entrar no meio da história, ele vai entrar para prejudicar ainda mais. Então, vamos tratar o nosso próximo sem cólera, sem ira. Se você sentir isso, é como eu falei antes, deixa a ira passar. Não se manifesta, não revide, não revide. Não tente se justificar, porque isso vai acabar agravando mais ainda a situação. Então cuide, porque qualquer que chamar o seu irmão de louco, de raca, né, que é tolo, ou de louco, vai ser réu, vai se tornar réu. Aí você se torna culpado. Então não entre em discussões. No versículo ali de Provérbios 18, né, que nós vimos ali, ele fala que para a gente não entrar em contenda, porque se você entrar em contendas, é como se você tivesse dentro de um palácio trancado, cheio de ferrolhos, né? Eu até li duas versões ali. Eu li a versão King James que diz assim, ó, as discussões são como grandes portas trancadas de um castelo. Então, é uma coisa muito difícil de você sair. É como quando você ofende um irmão. Por isso que diz ali, é mais fácil conquistar uma cidade do que tentar recuperar um irmão que foi ofendido. Isso se refere que às amizades. Então, às vezes, você perde uma amizade, você perde um vínculo familiar, porque você não soube usar as palavras com sabedoria. Você usou a palavra no momento em que você estava irado. Por isso que a gente tem que deixar a ira passar. Deixa a ira passar.
Não permita que aquela ira faça com que você se torne uma pessoa colérica a ponto de ofender, de entristecer, de aborrecer o seu próximo. Porque quando a gente aborrece o nosso próximo, nós estamos praticamente cometendo um homicídio contra eles. Você está matando ele no mundo espiritual. E você está prejudicando a sua vida também, porque isso é recíproco, né? Você faz para o outro, aquilo volta também para você. Então, cuida com as suas atitudes, né? Cuida com a forma com que você trata o seu próximo. Em Eclesiastes 7:20 diz assim: não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Todos nós somos falhos. Então, nós que somos cristãos, lavados e remidos do sangue de Jesus, nós também não somos justos, porque nós precisamos o tempo todo do sangue de Jesus, porque se o sangue de Jesus não nos justificar, nós permaneceremos impuros. E se nós continuarmos deixando que a ira, que a cólera, que a maldade, né, que o mal se manifeste em nós através daquilo que falamos, que a gente coloque isso para fora, é um prato feito para o inimigo, o adversário das nossas almas, trabalhar contra as nossas vidas e fazer a obra dele, né? Que é a obra de destruição, que é a obra do mal, que é de nos afastar de Deus e da comunhão com o Senhor. Então, nós temos que ter essa consciência que não tem ninguém que nunca peque. Todos nós pecamos. A Bíblia diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. Então, se nós que somos cristãos estamos sujeitos ao pecado, imagina aquele que está lá fora, que não crê em Deus, que não tem que não busca uma comunhão com Deus, porque muitas pessoas dizem: eu acredito em Deus, eu creio em Deus. São criaturas de Deus. Mas para você ser um filho de Deus, você precisa aceitar Jesus como Salvador. Você precisa ser lavado no sangue de Jesus. Você precisa buscar o arrependimento. E com esse arrependimento tem vindo que a manifestação dos dois mandamentos que o Senhor simplificou a todos os outros, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai amar o seu próximo. E se você ama o seu próximo, você não vai falar uma palavra ofensiva para ele. Do mesmo jeito que nós falamos palavras de amor para o Senhor, né, nós adoramos o Senhor, dizemos: o Senhor, tu és maravilhoso, tu és tão lindo, tu és tão belo, tu és tão bondoso, tu és grandioso. Nós exaltamos o nosso Senhor. Então, essa demonstração de afeto com Deus, nós temos que passar isso para quem está na nossa volta. Quem está na nossa volta tem que verificar que em você existe algo diferente, que o amor de Deus está na sua vida, que Jesus ele está ali brilhando em você, que você não é uma pessoa igual a outra qualquer. Tem algo diferente, por quê? Porque em você habita o Espírito Santo de Deus. E aí, aquele amor que você manifesta para o Senhor, pela bondade dele, você também vai manifestar esse amor para o teu próximo. O teu próximo vai ver que você o ama, que você zela por ele, que você tenta não se encolerizar, que mesmo quando às vezes ele se mostra ofensivo contra você, ele percebe que você não reage da mesma forma, que você não paga com a mesma moeda. Ele percebe que muitas vezes você leva o desaforo para casa, não porque você é uma pessoa boba, né, um bobinho, não, mas porque você tem algo espiritual, algo profundo que transformou a sua vida. E aí aquela pessoa pode um dia querer conhecer esse Deus. Por que ele é diferente? Por que ela é diferente? Porque tem um Deus ali por trás, que é um Deus de bondade, de justiça. É um Deus que zela por nós. Louvado o nome do Senhor. Nós precisamos, irmãos, colocar todos os dias a nossa vida nas mãos de Deus e pedir para o Senhor para Ele nos ensinar cada dia como nós devemos agir, como nós devemos tratar o nosso próximo. Tiago diz assim no versículo 11, né, capítulo 3 de Tiago, versículo 11:
Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Então, se você está em Cristo, a sua fonte é uma fonte doce. Logo, dessa tua fonte não pode sair nada amargoso. Não pode sair de você o mal. Por quê? Porque você tem Jesus na sua vida. Versículo 12 diz assim: Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, você não pode jorrar da sua vida a maldade, a iniquidade, a intolerância, a cólera, a ira, né? Não pode. De você tem que vir tudo que é puro, tudo que é belo, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, que tem louvor. Então, das nossas vidas, daqueles que são regenerados, transformados por Cristo, tem que sair água doce. Tem que sair o fruto da árvore que é, se é figueira, vai produzir figos. Então, nós devemos ser assim, irmãos. Se você está em Cristo, você tem que produzir o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23 fala, né, sobre os frutos do Espírito. Então, que a mansidão, a bondade, a benignidade, a longanimidade, tudo isso faça parte da sua vida. E quando você se dirigir ao próximo, em qualquer situação, situações de intrigas, de contendas, não use do mesmo artifício que o mundo usa. Que a sua fonte não seja salgada, não seja amarga, que a sua fonte seja doce, que das suas palavras, que dos seus lábios saiam palavras doces, palavras de amor, palavras de refrigério. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Uma palavra branda, ela muda todo um contexto. Também diz na palavra de Deus: o que ama a pureza de coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Então, se você quer ter o rei como teu amigo, o rei Jesus como teu amigo, seja grácil no falar, trate bem o seu próximo, cuide com as palavras. E se você tem essa dificuldade, eu sou uma pessoa sanguínea, eu sou uma pessoa sanguínea. Eu sou uma pessoa sanguínea. Se você é assim, como eu, peça para Jesus, porque só Ele pode nos colocar um coração manso e humilde. Só Ele pode fazer jorrar de nós água doce, graça ao falar. Só Jesus pode. Que Deus te abençoe. Querido Deus, amado Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos pessoas, ó Pai, limpas de coração, e que dos nossos lábios, Senhor, saia o perfeito louvor, que dos nossos lábios, Senhor, saiam palavras doces, palavras de refrigério, palavras de salvação, de edificação, de amor ao nosso próximo, que a cada dia, Senhor, nós possamos manifestar o teu amor e a tua presença nas nossas vidas, através daquilo que falamos, daquilo que professamos em relação ao nosso próximo. Nos ajuda, Senhor, a vencer a nossa língua em nome de Jesus, a ter controle sobre ela. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Muito obrigada. Compartilhe o vídeo, dá like, ajude para que a palavra do Senhor possa ser levada, né, para o máximo de pessoas possível. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.